Se tem uma coisa que deixa desenhista doido da vida é quando o cliente pede 1 zilhão de alterações. Você aí que talvez trabalhe com desenho e esteja começando, sabe muito bem do que eu estou falando. Isso quando ele não pede para você refazer o desenho inteiro. Por isso que a gente fala sempre em fazer contrato, deixar tudo certinho, combinado, porque retrabalho é uma coisa que para nós desenhistas é assim, a pior coisa que pode acontecer. Mas o que muita gente não imagina é que pedir alterações na arte ou até que ela seja refeita porque o cliente não gostou é algo que é tão antigo quanto o próprio ato de vender a arte por si só. É mais antigo do que você imagina. Então, se você pensava que era algo dos dias atuais, de publicidade, geração internet, imagens em bitmap, vetor, que tudo é muito mais fácil, né, e consequentemente descartável, fica comigo nesse vídeo aqui, eu vou te contar uma história bem louca que aconteceu muito antes de todos nós estarmos aqui. Se é a sua primeira vez aqui no canal, meu nome é Thiago Spiked, seja muito bem-vindo. Sou desenhista, quadrinista e professor de artes. Dou aula há mais de 10 anos, já dei aula para criança, para adulto, para curso avançado, intermediário, iniciante, e tenho meu curso online no comodesenhar.net. Acessa para mais informações. Muito bem, vocês já ouviram falar de um pintor italiano muito famoso chamado Caravaggio? Tá? O trabalho dele exerceu grande influência no estilo barroco e com contrastes muito fortes em suas pinturas, com um tom de realismo e composições muito bem elaboradas, né? Essa característica do que vocês estão vendo aí de pinturas com esse ar de penumbra, né? E esses fortes contrastes em que você tinha ali um volume, uma perfeição absurda, né? Na musculatura, nas imagens representadas, é uma característica mais marcante do Caravaggio. Esse efeito de contraste forte, né, originou uma temática chamada de tenebrismo. Isso dá uma dramaticidade muito grande nas pinturas dele. Então, Caravaggio, assim, indiscutivelmente é um dos nomes mais importantes da pintura italiana até hoje. Alguns quadros do Caravaggio hoje em dia chegam a custar mais de 40 milhões de euros. É mais barato você fazer um anime de 22 episódios do que comprar um quadro do Caravaggio, dependendo do que você for fazer. Sim, é indiscutível o quanto o Caravaggio é importante, o quanto o trabalho dele é espetacular e, de fato, faz jus, né, a ser aí um dos... praticamente o sinônimo, né, quando se fala aí do estilo de pintura barroca, primeiro nome que vem na cabeça é o Caravaggio. Imagina agora você lá em 1600, né? Você vai encomendar uma pintura aí do Caravaggio. Claro que naquela época não iam pagar 40 milhões de euros, né? Era bem menos. Mas imagina você vai encomendar uma pintura do Caravaggio, né? Você aí que hoje está tentando desenhar num quadro, num estilo realista, tentando aprender pintura e você vê o trabalho dele é como uma referência. Caramba, mano, já pensou chegar num nível desse, cara? Nem sonha. Você aí tem dificuldade de fazer uma primeira camada de sombreado. Você olha para um Caravaggio, né, e você vai e encomenda ali um quadro com ele, com um preço que você pode pagar. Dá para imaginar que esse cara, com esse tipo de trabalho, também encarou o cliente reprovando o seu trabalho, dizendo: tá ruim, tá porcaria, refaça. Você acredita que o Caravaggio passou por isso? Sim. Não foi só uma vez não, tá? Mas um dos casos mais marcantes é desse quadro aí, a pintura de São Mateus. Esse quadro, ele foi recusado pelo cliente que pediu a encomenda para o Caravaggio, dizendo que o quadro estava ruim. A pintura estava ruim, né? Isso aí não dava para usar, tá muito feio esse negócio aí, refaz, porque senão eu não lhe pagou. Exatamente, aconteceu isso aí com o Caravaggio, com essa pintura aí. Você teria coragem de olhar para essa pintura e falar isso aí? O Caravaggio fez isso aqui tá horrível, tá horrível, Caravaggio, mas o que você fez aqui? Porca miséria, que porcaria de pintura, taca essa porcaria no lixo, não te pagou. Você teria coragem de falar isso pro Caravaggio, com uma pintura dessa? Então, falaram. A história desse quadro é a seguinte. Obviamente quem encomendou esse trabalho foi a igreja, né? E foram, se eu não me engano, 3 pinturas, né? E a descrição, né, o briefing, nós chamamos hoje de briefing, mas na época era a descrição, do que era para ser representado. Aqui, eu vou ler para não falar bobagem, né? Tá aqui o briefing, ó. Era para ser um quadro com 142 centímetros de largura e 172 centímetros de altura, ou seja, um quadrão.
São Mateus na cadeira, com um livro ou volume à frente, com o melhor ângulo que puder colocá-lo, que mostre-o escrevendo ou querendo escrever o evangelho. Ao mesmo tempo em que canta para ele o anjo, que está mais alto do que o natural, em um ato que combina com a razão e com outra aptidão. Então, essa era a descrição do quadro que encomendaram para o Caravaggio, né? E esse foi o quadro que ele levou, né, para a apresentação, para decorar, né, o local aqui. Deixa eu falar o nome certinho para vocês. Era para Capella Contarelli, né? Então o Caravaggio ele foi convocado para pintar um quadro aí, né, de São Mateus e o Anjo. Enfim, né? Quando ele chegou e apresentou este quadro, as pessoas lá, né, os importantes ali, né, da igreja, olharam para isso e ficaram horrorizados. Falaram: esse quadro está uma porcaria. Não representa bem a cena que nós queríamos. São Mateus, uma figura santificada, e o anjo. Por que falaram que esse quadro estava ruim? Bom, basicamente, algumas das críticas registradas aqui, ó, né? Primeiro eles falaram, tá, que a pintura ela não tinha um mínimo de decoro, né? Os sacerdotes falaram: essa pintura não tem decoro. São Mateus nessa imagem não parece um santo, ele parece um homem comum, inclusive até um homem meio bobo, né? E a forma como o anjo tá ajudando ele ali sentado, né, escrevendo, é como se ele estivesse passando uma lição de casa para ele. Tipo, chamaram o São Mateus aqui de um semi-analfabeto, né? Parece que o anjo ali é a tia que está ensinando você o alfabeto ali, o São Mateus está escrevendo, né? Sabe quando você tem a tia dá lição de caligrafia para você, porque você tem a letra feia? Eu ganhava um monte desse castigo aí porque minha letra é feia. E resolveu? Não. Mas eu tinha direto ali o caderninho de caligrafia, e tinha que ficar escrevendo. E aí era tipo essa tia aí falando pra mim, ó. Então o anjo parece a tia no caderno de caligrafia, falando com São Mateus. Sem contar que ele tá com as pernas cruzadas ali, de um jeito bem, que segundo eles, né, era bem grosseiro, né, o jeito como ele tava pintando ali, com o caderno apoiado no joelho. Os pés dele estão sujos de barro, ele tá descalço, né, ou seja, mostra assim como se fosse uma figura meio, né, meio pobre assim, né, meio largada. Era para ser uma figura santa, né? E o anjo ali falando, né, com ele de um jeito meio, né, parece que tá ditando a lição de casa, né? Resumidamente, os sacerdotes chegaram para Caravaggio e falaram: bicho, refaz o negócio aí, ficou feio, tá horrível, não era nada disso que a gente queria, tá? É pra ser uma figura mais bela, mais bonita, né? Um anjo, aquela coisa mais dramática, porque isso vai ficar bem no centro aqui, né, da capela, e você traz aí, né, parece o anjo passando lição de casa aí, né? Ao estilo Chico Bento, quando pede pro anjo fazer lição de casa pra ele. Só que, né, não dava pra esperar, então essa obra aí ficou temporariamente exposta ali na capela, até que o Caravaggio refizesse a obra aí para a igreja, né, para eles substituírem por uma muito melhor, né? E olha, esse quadro na época deu o que falar, tá? Teve gente que até viu nesse quadro como uma afronta aí do Caravaggio, né? Com uma crítica, né, a oposição à ideia do belo, né? Algumas pessoas começaram a colocar a questão de é a primeira vez aí que estão analisando uma obra pelo seu valor estético e não apenas pelo seu valor, né, da imagem que está sendo representada. Isso, assim, deu o que falar esse quadro aí. E aconteceu que ele teve que fazer aí a segunda versão algum tempo depois. Caravaggio, seguindo o mesmo briefing, trouxe este aí, que é o quadro oficial que está até hoje aí, né, válido como São Mateus e o Anjo. Então perceba aí que tem uma coisa bem mais dramática. Olha as cores do São Mateus, né, ele trajando vermelho, né, quase como um mestre Jedi aí, né? E o anjo vindo de cima, ele numa mesa agora, não tá mais apoiado no joelho, né, como se estivesse ali anotando qualquer coisa, né? Ele escrevendo de uma forma bem mais dramática, o anjo vindo do céu, né, ali flutuando, ele olhando para cima. Então, essa conotação semiótica, né, da figura olhando para cima, né, também dá uma ilusão mais bela, né, mais divina, do que ele ali sentado com a perna cruzada, com o pé sujo, né, rabiscando. E essa aí, né, essa obra tá até hoje ali, né,
na Capela Contarelli, tá? Na igreja de São Luís dos Franceses, em Roma. Tá até hoje essa obra lá do Caravaggio. Você pode conferir, né? É um quadro muito bacana. Esse aí os sacerdotes gostaram, acharam bonitão, beleza, aprovaram. Aí pagaram o Caravaggio, né? Pagaram ele aí, né? Não tomou um calote aí, igual as pessoas falam, né? Não, calote seria nos dias de hoje, né? Você entrega a segunda versão e o cliente não te paga, né? Acho que não exigiram nota fiscal do Caravaggio também, né? Mas enfim, tá lá até hoje, né? A obra do Caravaggio. E você pode conferir. E a primeira versão, né, do São Mateus e Anjos, o que aconteceu com ela? Ela foi destruída. Infelizmente esse quadro não existe mais, ele foi destruído. Parece que foi aí na Segunda Guerra Mundial que destruíram, né? Foi em 1602 que esse quadro foi feito. Destruíram aí, infelizmente. O que restou foi uma fotografia, né? Então, que se você encontrar alguma reprodução colorida disso, né? É uma reprodução artificial, não é a original, né? E também ali eles aproximam do que teria sido a obra do Caravaggio, né? Porque o original não existe mais. Então essa é uma história, né, para você se lembrar, e caso você esteja passando por uma dificuldade, um cliente mais exigente que pede 1 zilhão de alterações para você aí, lembre-se que até o Caravaggio teve que refazer um desenho porque o cliente reprovou aí a obra dele, teve que fazer uma nova versão, mesmo seguindo o briefing, né? A ideia não era o que o cliente estava esperando. Então, essa coisa de pedir alteração é tão antiga quanto o ato de vender desenhos para um uso aí de um terceiro, em que você faz a sua arte, você empresta o seu talento, né, e o cliente vai te pagar em dinheiro. Então fica aí essa história para você aí conhecer um pouquinho. E só uma última curiosidade, tá? O Caravaggio, né, tiveram outras ocasiões aí que os quadros dele parece que meio que alfinetavam aí a percepção de belo da época, né? E por mais que o Caravaggio ele fosse o talento é inestimável, né? As obras dele são incríveis, né? Hoje os quadros valem milhões. Em vida, jamais que ele ganhou isso por uma pintura dele, tá? Eu tenho a certeza absoluta. E parece que na vida pessoal, né, o Caravaggio ele era uma pessoa bastante complicada de lidar. Então, não fiquem imaginando que ele deve ter levado isso na esportiva, tal. Provavelmente era muito difícil. Tem até aqui um relato, né, de um pintor neerlandês, Floris Claes van Dyck, né? Ele descreveu da seguinte maneira, abre aspas, né? Após vários anos de trabalho, Caravaggio andou pela cidade, em cidade servindo senhores importantes. É um trabalhador incansável, porém orgulhoso, teimoso e sempre disposto a participar em discussões e envolver-se em brigas, o que torna difícil conviver com ele. Passou a envolver-se em brigas, fazer ameaças e insultos em comércios, quebrando pratos em restaurantes e ferindo seus adversários com faca ou espada. Então, o Caravaggio era uma pessoa muito complicada, ele tem uma história de vida meio pesada, né? Constantemente se envolvia em brigas e mesmo assim, né, o que ficou aí foi o lado bom, né? Que era o talento inquestionável do trabalho do Caravaggio, né? Inclusive, divulgou-se, né? O Caravaggio ele morreu com 38 anos, né? E o motivo era desconhecido. Somente em 2018, recente, né? Com essas amostras, né? De carbono aí que fazem hoje em dia, foi comprovado aí que a morte dele provavelmente foi por uma infecção de bacteriana, né, causada aí provavelmente por uma ferida de uma faca ou espada numa dessas brigas de rua que ele constantemente se envolvia, né? Então veja que, né, a vida dele foi encurtada por conta desse temperamento difícil dele aí, né? E fica aí, né, de reflexão, né? Devem ter muitos artistas bons aí do passado que eram pessoas extremamente complicadas, né? Será que hoje em dia isso pesaria, né? Será que hoje em dia esse tipo de coisa seria aceita, né? Nas pessoas, no trabalho que você gosta, você tem aí atores que são muito bons, mas pessoalmente são pessoas complicadas. Você tem outros profissionais de outras áreas também que são excepcionais no que fazem, mas são também pessoas complicadas, ao mesmo tempo que você tem pessoas que são super abertas e tranquilas para trabalhar, mas não tem essa mesma afinidade técnica
né, como algumas pessoas. Então, às vezes a vida tem esses contrastes, né? Fica aí de reflexão para você, né? Será que isso compromete aí a grandeza do trabalho do Caravaggio, né? Eu acredito que ele deve ter ficado pé da vida na época aí com isso que aconteceu, mas quem sabe eu trago outro vídeo aí falando sobre esse tipo de situação, né? Então, uma curiosidade a mais aí. Beleza, gente? Então, gostou do vídeo? Achou bacana? Ativa o sininho aí, não esquece de deixar like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí. E, bom, eu não sou um Caravaggio, mas você pode conhecer o meu trabalho aí no editoracrass.com.br. Não chego nem perto, tá, do que é um Caravaggio, né? Mas eu não saio brigando na rua aí que nem o Caravaggio, não. Beleza, gente? Então é isso aí. Estamos conversados. Por enquanto.